Lombar, endometriose e a raiz emocional. Seja muito bem-vinda. É uma série de lives que nós teremos aqui nesse canal às 8h08 da manhã, durante algum tempo. Aqui está o tema da nossa live de hoje, ó. Intestino, endometriose e a raiz emocional. Essa live faz parte de uma série de lives que vai culminar na semana Viva Sem Endometriose. Então aqui a gente vai começar a fazer um aquecimento, né? Vamos começar a aprender sobre raiz emocional dos sintomas que estão relacionados à endometriose, sobre raiz emocional da endometriose. Vamos aprender muito aqui nas próximas semanas sobre assuntos pertinentes à vida da mulher com endometriose. Sejam bem-vindas, gurias! Bom dia, bom dia! Que legal! Estava com saudade das nossas lives. Saudade de ficar aqui com vocês, de compartilhar conhecimento com vocês. Depois da dengue, a coisa ficou feia, né, gurias? Mas graças a Deus, estamos recuperados, voltando para a vida. Sejam bem-vindas. Então aqui nesse canal, para quem tá chegando agora ou para quem já tá aqui há algum tempo, né, mas é sempre bom vocês terem em mente o que vocês encontram aqui, né, nesse perfil, nesse canal. Então nesse canal você sempre vai aprender a estimular o teu olhar para a raiz emocional dos teus sintomas. Então você aprende aqui que o teu corpo, ele é um inteiro. Ele não está repartido em pedaços, ele não faz parte assim, por exemplo, quando a gente olha para a endometriose, a minha endometriose ela não faz parte só do meu aparelho reprodutivo. Então, nesse canal você aprende a se conhecer como um todo, certo? Aqui também você aprende como viver sem endometriose. Sim, esse canal aqui ele foi feito especialmente para te mostrar que é possível viver sim sem ela. Quando a gente tem o ponto, né, na aurícula, gurias, é a ponto na orelha, né? Então, quando a gente tem aqui uma sensibilidade maior em determinado ponto, uma resistência, né? Então, isso mostra que tem uma fragilidade ali. Agora, não quer dizer que essa fragilidade tenha que ser endometriose, tá? Não quer dizer, pode ser muitas coisas acontecendo, inclusive, né? Pode ser que na tua vida, naquele momento ali, você está vivendo situações onde as emoções relacionadas ao teu útero estão fragilizadas. Então, nem sempre, né, quando a gente olha aqui, né, quando a gente olha na íris, quando a gente olha na orelha, quando a gente olha no pé, nem sempre aquilo ali já é uma doença instalada no nosso corpo, às vezes é só uma fragilidade, mas é um alerta com certeza. Tá bom? Então, na live de hoje, você vai começar a mapear, então, algumas emoções que estão relacionadas à tua endometriose. Quando você vai lá e faz a ressonância magnética, né, com preparo intestinal, quando você faz a transvaginal com preparo intestinal, então você está mapeando os pontos da endometriose. Agora, né, nessa semana, nessas próximas semanas, então, você vai entender que é possível mapear quais são as emoções que estão por trás da endometriose. E isso é muito importante. Quando nós observamos, então, os sintomas relacionados à tua endometriose. Por exemplo, você que está aqui me ouvindo, já tem diagnóstico de endometriose? Coloca para mim aqui, já tenho diagnóstico de endometriose. E pode colocar também quais são os sintomas que você tem. Eu tive muita dor na lombar, gurias. Inclusive, né, quem me acompanha aqui mais de pertinho, sabe que eu tive dengue, né? Nas últimas semanas, fiquei hospitalizada 4 dias. E o pior sintoma que eu tinha era justamente dor na lombar. Vocês vão me conhecer um pouquinho hoje, um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu estava vivendo, através do conhecimento que vocês vão adquirir aqui na live de hoje. Então, gurias, como eu estava explicando para vocês, quando eu tinha endometriose, quando eu vivia com endometriose, eu tinha muita dor na lombar e muita dor no cóccix também. Inclusive, foi um ortopedista que descobriu que eu tinha um cisto bem grande, como ele me falou, olha, isso aqui que tu tem é grave, isso aqui que tu tem é sério. Então foi o ortopedista que descobriu, porque eu estava investigando muito uma dor no cóccix e uma dor na lombar.
Então doía muito, eu não aguentava, por exemplo, não podia andar de bicicleta porque doía muito. E aí então, através dos exames de imagem, esse ortopedista que viu que eu tinha algo mais sério no meu ovário. Só que a dor na lombar, ela é presente em muitos momentos da minha vida, mesmo eu não tendo mais endometriose. Por que será que isso acontece? Por que essa dor ela acaba sendo presente para mim? Então, na live de hoje você vai entender o que é que está por trás da dor na lombar. E, infelizmente, né, gurias, por causa dessa dor na lombar, a gente acaba gastando muito tempo, muito dinheiro com vamos dizer assim, com um excesso de medicamentos, né? Porque a gente precisa usar medicamento daí não só para as dores da endometriose, mas tem que usar relaxante muscular, né? Tem que usar remédio para dor. O que que vocês costumam fazer aí para dor na lombar? O que que vocês costumam utilizar para dor na lombar? Então, mais acontece, gurias, que a dor é um mensageiro do nosso corpo, né? A dor, ela é um aviso de que tem algo que não está bem, que tem algo que não está sendo olhado, que tem algum problema. E quando a gente não faz nada por essa dor, né? Quando a gente não escuta esse corpo, ele vai precisar continuar se comunicando, né? Então, trouxe o conteúdo, por isso que eu vou olhar aqui para baixo, para olhar o script, para não deixar nada para trás, para trazer para vocês aqui todas as informações. Eu usava muito remédio também, muito remédio, muito relaxante muscular, muita combinação de remédio e realmente a dor na lombar é uma dor que incomoda, é uma dor que incapacita a gente, né, que atrapalha, principalmente quem precisa trabalhar sentado, né, dói muito. No meu caso, eu trabalhava sentado, então doía muito o cóccix também, certo? Vamos ter também live, Karina, sobre adenomiose, tá bom? Mas posso falar um pouquinho aqui. Então, por que que você talvez tenha dor na lombar? Se você tem endometriose, por que que você tem dor na lombar? Então, podem ser alguns motivos. Um dos motivos é porque a lombar, gurias, ela fica muito próxima do nosso aparelho reprodutivo, né? Então, se você tem focos, né, fora do útero, se você tem focos no intestino, é muito fácil de você ter focos também próximo à região da lombar. Talvez você também pode ter foco em terminações nervosas e essas terminações nervosas, então, estarem conduzindo, né, sendo ligação entre a lombar, entre a tua perna e por isso você vai ter dor nessa região. Mas não é por nada, você vai aprender muito aqui a partir de hoje, que não é por nada que você desenvolveu focos onde você desenvolveu. Isso traz muita informação sobre você, sobre a sua vida e sobre a raiz emocional da tua endometriose. Mas pode ser também que você não tenha foco ali perto da lombar e tenha dor na lombar, como era no meu caso, por exemplo, né? Se tem alguém hoje aqui na live que não tem endometriose e que tem dor na lombar, também vai se beneficiar dessa informação. Talvez você já tenha feito uma cirurgia, já tenha removido os focos e continua sentindo dor na lombar. Por que que isso acontece? Qual é o seu caso, então? Certo? Então é isso que a gente vai olhar. Então hoje você vai ter a oportunidade de olhar para o teu corpo de um jeito mais amplo, de aprender a ouvir o que é que o teu corpo está sinalizando através dessa dor na lombar. Gurias, todos os nossos órgãos, então, já pega papel e caneta aí para anotar. Todos os nossos órgãos, eles possuem uma função biológica. E essa função biológica, ela está diretamente ligada ao nosso comportamento. Então, quem tá falando aqui, ó, que tem dor na lombar, que tem foco no ligamento, presta atenção que hoje você vai aprender muito. Quem tá falando aqui, ó, que tem dor na lombar, que tem foco no ligamento, presta atenção que hoje você vai aprender muito, certo? Vai aprender muito. Olha a Sinara, ó, eu tinha tanta dor na lombar que quando levantava de manhã, brigava com o marido, porque precisava trocar o colchão.
Mas depois que comecei a te seguir, comecei a entender e hoje não tenho mais dor na lombar. Olha só, o poder do conhecimento, o poder do entendimento do teu próprio corpo. É isso que você tem aqui. Esse é o meu objetivo por aqui, trazer esse poder para ti. Então, os nossos órgãos, eles possuem funções biológicas e essas funções biológicas, quando elas estão alteradas, né? E nós sabemos que a função biológica foi alterada por causa da doença. Então, isso fala muito a respeito das emoções que nós sentimos, a respeito das situações que nos marcaram, que foram importantes para nós, a ponto, então, de alterar esse comportamento biológico. Certo, gurias? Uma informação muito importante também sobre a lombar, que cada vértebra vai ter ligação com um grupo de órgãos. Então, é como se cada vértebra estivesse protegendo, então, um determinado grupo de órgãos. Então, se eu tenho a dor na L4 ou na L5, por exemplo, eu não vou olhar só a conotação geral da lombar. Eu também vou olhar para as emoções que estão relacionadas àquela lombar, àquela vértebra. Você sabia também que problemas nas vértebras informam datas importantes dos nossos traumas vividos? Sim, olha quanta informação o nosso corpo traz. Datas de traumas, possíveis órgãos que também estão doentes e fragilizados e emoções por trás, então, desses traumas ou dessas situações difíceis que nós estamos vivendo, talvez que nós vivemos num determinado período ou que nós estamos vivendo já há um bom tempo. Veja quanta informação a lombar de vocês, a coluna em geral, né, traz para vocês. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que as vértebras elas têm relação com as datas dos eventos importantes da vida de vocês? Vocês sabiam que por trás de cada vértebra nós vamos ter um grupo de órgãos sendo representados ali, que nós temos uma inervação através de cada vértebra que está conectada com órgãos do corpo de vocês? Do meu também, né? Do nosso? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que por trás de cada vértebra nós vamos ter emoção, nós vamos ter informação? Nós vamos ter informações, gurias, sobre situações traumáticas que nós vivemos. Porque por trás da nossa doença, por trás da nossa patologia, tem trauma, tem situação difícil, tem dor emocional. Você fazia ideia disso? Coloca aqui pra mim, se você sabia disso. Então, o que nós temos no geral, quando a gente olha pra lombar? O que a gente tem em geral? Assim, a pessoa diz que tá com dor na lombar, o que eu já posso começar a pensar? Então, pensa aí e me diz se faz sentido pra ti. Vai anotando no teu caderno, porque a partir de hoje você vai começar a mapear as tuas emoções por trás da endometriose. Então, coloca aí. Então, quando eu tenho dor na lombar, quando eu tenho foco em ligamentos, quando eu tenho problema no ciático, qual é a principal emoção que eu tenho por trás? Então eu vou ter um sentimento muito grande de falta de capacidade. Anota aí. Falta de capacidade. E essa falta de capacidade está aí, talvez porque você se sente já exausta de lutar, cansada de viver uma situação, talvez porque você se sente desvalorizada diante de algo. Aí, dependendo de onde é o teu sintoma, de onde é a patologia, a gente vai ter uma conotação, né? Se é na perna, a gente vai ter mais informação. Se é nos ligamentos, a gente vai ter mais informação. Mas hoje aqui a gente está olhando para a lombar. Então, o que emoções que eu vou ter por trás da lombar? Por trás dessa desvalorização, por trás dessa incapacidade, por trás dessa falta de potência. Estão anotando aí, gurias? Então, eu vou ter uma desvalorização na base da minha estrutura.
A nossa coluna, gurias, ela representa a nossa estrutura, né? É o mastro que nos mantém de pé. E a lombar, a região sacral, é a base dessa estrutura. Então, se eu tenho dor na lombar, independente de por que eu tenho dor na lombar, se é porque eu tenho foco de endometriose próxima da lombar ou porque eu tenho uma fragilidade na minha lombar, então eu vou ter sentimentos de desvalorização, de falta de capacidade, de impotência com relação às minhas fundações, com relação à base da minha estrutura. Pode ser também que por trás da lombar a gente vá ter conflito de relacionamento com os outros, né? O que mais a gente tem aqui, ó? A lombar, ela também alude para movimentos, a movimentação na relação sexual. Principalmente se a minha dor na lombar, ela vai ser mais embaixo, ela vai estar mais relacionada com conflitos sexuais também. Então, a gente vai ter sentimentos de desvalorização com relação aos outros. Nessa região, a gente também vai ter desvalorização em sentido sexual. E nessa região também, a gente vai ter impotência, incapacidade, falta de força, falta de poder, desvalorização com relação aos conceitos básicos de sobrevivência. E aqui, quando a gente olha para os conceitos básicos de sobrevivência, gurias, a gente vai olhar para dinheiro e trabalho. Dinheiro e trabalho. Então, quantas de nós é capaz, é inteligente, estudou, tem base, tem conhecimento, e lá no trabalho não é reconhecido isso. Lá no trabalho tem uma pessoa que talvez até estudou menos, sabe menos, tem menos capacidade, mas não é mulher, é um homem. E aí ele vai ganhar mais do que você. Quantas de nós vive essa situação, vive essa realidade? Quantas de nós é mais capacitada muitas vezes que o companheiro, que o marido? Mas a mulher, ela se sente incapaz, ela se sente impotente, ela se sente desvalorizada. O que ela sabe não tem valor. O que ela sabe não é levado em consideração. Quando é preciso tomar decisões importantes dentro da família, a opinião dessa mulher não é levada em conta. Não tem valor. Então aqui a gente vai olhar para esse sentimento de impotência e de desvalorização. Quantas de nós, né, vai se sentir impotente diante de outras mulheres ou desvalorizada, né? Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela sofria com endometriose e adenomiose e tinha dor na lombar. Hoje ela não tem mais. Então ela se sentia, ela queria engravidar, o marido não queria engravidar. E aí ela ia pra praça ver as crianças, né, as famílias, e ela se sentia impotente diante dessa realidade de que ela queria muito engravidar, ela queria muito ter uma família, mas o companheiro dela não queria. Nós também podemos ter o oposto. Um marido que quer, porque quer ter um filho, e a mulher com endometriose ainda não quer. Ela quer fazer outras coisas. Ela quer estudar. Ela quer fazer a pós-graduação, ela quer comprar casa, ela quer viajar, ela quer conhecer o mundo, ela quer fazer outras coisas, ela tá ansiosa por causa de um trabalho que ela quer alcançar, ela tem o sonho de trabalhar lá naquele determinado lugar, na determinada função, e isso não é levado em consideração. Ela precisa baixar a cabeça, ela precisa concordar com muita coisa que ela não concorda. Tá fazendo sentido para vocês aí, gurias? Então percebe como essas emoções, como esses sentimentos, eles acabam afetando o centro, o cerne de quem nós somos, de como nós nos apresentamos para o mundo, de como nós nos enxergamos, né, no contexto que nós estamos inseridas, na nossa realidade, na nossa sociedade, na nossa família. Faz sentido para vocês, gurias?
Então, quando a gente olha para cada vértebra, a gente vai olhar para outros órgãos e a gente vai olhar também para outras emoções. A gente começa a abrir essa informação. E isso tem a ver com a nossa infância? Sim, tem total conexão com a nossa infância, porque onde foi que você aprendeu? Onde foi que você aprendeu os conceitos básicos de sobrevivência? Onde foi que você aprendeu sobre sexo ou onde foi que você não aprendeu sobre sexo? Onde foi que você aprendeu esse sentimento de não ser importante, de não ser valorizado? Onde foi que você começou a aprender isso? Onde está a nossa fundação como pessoa? Onde está a base da nossa personalidade? Onde está sendo criado isso? Então, é lá na infância. Sim. Então, do 0 aos 7 anos de vida, nós aprendemos, então, a desenvolver o olhar que nós temos para a vida. Só que o que acontece, gurias? Lá com essa idade, do 0 aos 7 anos de vida, a nossa visão de mundo, a nossa visão de certo e errado é muito limitado ainda. É muito limitado. E nós começamos a adquirir conceitos, crenças, baseado em vivências e em experiências que não são nossas. Então, talvez muitas de nós já ouviu desde pequeno, olha, vai trabalhar, vai estudar, nunca dependa de homem nenhum, nem para pagar tuas calcinhas. Ouviu isso desde pequeno, desde pequeno, desde pequeno. Ou talvez quando você era pequena, como já aconteceu aqui, você ainda bem pequena, acompanhou um caso de traição dentro da sua família, onde uma tia foi traída e essa tia perdeu tudo que tinha. Porque na verdade ela só cuidava da casa, só cuidava das crianças, ela não estudou, ela não trabalhou. Quem tinha o poder, né, quem tinha o dinheiro era o marido, e ela foi trocada por uma mais jovem e ela perdeu tudo. E você pode ter visto isso ainda quando pequena. E isso começou a moldar o teu jeito de se enxergar como mulher. O teu jeito de se enxergar como pessoa. E aí, quando vem as tuas primeiras menstruações, vem junto ali uma dorzinha na lombar. E você desconsidera a cólica, você desconsidera a dorzinha na lombar, você vai tomando um remédio. Só que o corpo tá avisando, o corpo tá dizendo que tem alguma coisa ali que tá doendo em ti, que tá fazendo você se sentir impotente, desvalorizada com relação à tua sexualidade, com relação aos outros. Eu vou abrir aqui, gurias, para vocês um pouquinho a respeito de cada vértebra, né? Então, aqui, por exemplo, na L1, a gente vai ter aqui medos de traições, medos de perdas. Então, eu vou ter impotência, desvalorização, falta de capacidade, falta de força com esse ingrediente. Medo de perder, medo de ser traído. Pode ser que a mulher que tenha fragilidade na L1 vai ter também fragilidade no cólon, que é a parte do corpo que está relacionada à vértebra. É o trato digestivo. Agora, lá na L2, que é um pouquinho mais para baixo, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter, então, os órgãos ali, apêndice, o trato digestivo também. Então, aqui eu vou ter dificuldade de deixar as coisas, de largar as grandes sujeiras feitas ou que eu vivi ou que foram feitas contra mim. Pode ser em relação à família, pode ser em relação ao trabalho. Na L3, nós vamos ter os órgãos sexuais, a bexiga, o joelho, o útero, a próstata. Vamos ter aqui sentimentos de desvalorização com relação à gravidez, culpa, ódio, raiva por causa de violências sexuais sofridas, vividas, vistas.
Na L4, a gente vai ter um grande sentimento de se sentir fora da norma, de não ser como os outros, de ser diferente. Na L5, a gente vai ter pernas, tornozelos. O que eu faço com a minha vida? Que direção a minha vida está tomando? Então, se você tem problema no ciático, né? Esse ciático já tá atrapalhando a tua perna, a gente pode olhar aqui, ó, para L4, L5. Na região sacral, nós vamos ter conflitos envolvendo a nossa sexualidade, a nossa identidade. Será que aquilo que eu estou fazendo condiz com aquilo que eu gostaria de fazer? Será que estou assumindo papéis que não são meus, lugares que não são meus? Tudo isso a gente vai olhar para a lombar. Olha quanta informação a gente tem quando a gente olha para a lombar. E o que é que a gente já pode fazer então? Né? Quando eu identifico na minha vida, então, esses conflitos de relacionamento com relação aos outros, com relação à minha fundação, com relação ao pilar da minha personalidade, desvalorização da minha personalidade, desvalorização com relação a assuntos relacionados à sobrevivência, né? A gente vai olhar aqui para sexualidade, para dinheiro, para trabalho. Então, o que eu posso fazer? Então, algumas perguntas importantes que vocês precisam anotar aí, gurias. Então, quando a gente olha aqui, gurias, por exemplo, para essa questão financeira, né? Para a questão do dinheiro. Então, aqui, geralmente, a gente vai ver muito presente as mulheres que assumem a casa, deixa comigo que eu faço, carrega o mundo nas costas, né? Aquela mulher que se sente responsável, talvez, por sustentar a família, sustentar marido e filhos, daqui a pouco sustentar pai e mãe. Aquela mulher que aprendeu que tem que ser forte. Aquela mulher, a mulher guerreira. Então, a gente vai ver aqui muito presente a dor na lombar, nessa personalidade. Então, o que é que você já pode fazer? Anote aí. Desde quando que você sente essa dor? Desde quando que você sente desconforto nessa região? E o que é que estava acontecendo na sua vida antes da dor iniciar? Nesse caso aqui, na dor na lombar. Todo esse contexto que a gente aprendeu aqui na live, que a gente olhou aqui na live. O que é que estava acontecendo na tua vida antes dessa dor iniciar? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Então, que conflitos estavam acontecendo, que emoções, que sentimentos envolvidos aí na tua vida antes dessa dor iniciar? Então, o que é que você tem escolhido para a sua vida? Quais são as escolhas que você está fazendo? Se o teu conflito está relacionado à falta de potência, à falta de valorização, somente você pode resolver isso. Como a Sinara falou ali no começo da live, né? Depois que ela começou a entender o que estava relacionado à dor dela na lombar, então ela começou a ter um pensamento com relação a ela, que levou ela a ter um comportamento diferente, e isso impactou já, ela já não tem mais a dor. Então ela tomou uma atitude, ela tomou uma ação. Somente você pode fazer algo pela sua dor na lombar. Ninguém pode te dar o valor que você não se dá. Ninguém pode te dar o lugar que você não se dá. Então, o que é que você tem escolhido para a sua vida? Você tem escolhido sustentar a família enquanto o marido faz de conta, talvez, que trabalhe? Ou enquanto o marido bebe? Ou enquanto o marido faz uma série de escolhas erradas? Ou enquanto você está doente, você está insistindo que você tem que sustentar a família, que você tem que ser o pilar dessa família? Será que você estudou bastante? Você se capacitou e você se sujeita a um trabalho que não te valoriza? Você se sujeita a trabalhar no negócio da família sem receber o salário que você merece?
Será que você se sujeita a trabalhar num departamento que não te dá valor, que não reconhece o teu valor, que você não recebe pelo valor que você realmente tem? Só você tem o poder e a capacidade de permanecer nesse lugar ou de sair desse lugar. Ou de mudar a sua visão, como você se sente com relação a essa situação. Você está se sentindo desvalorizada nas tuas relações mais íntimas? Se sente desvalorizada na cama? Se sente desvalorizada no teu relacionamento? Só você tem o poder e a capacidade de mudar alguma coisa. Apenas você. Você se sente desvalorizada porque não consegue ter uma família? Porque você ainda não engravidou? E vocês vão ver muito vídeo aqui agora, daqui pra frente, sobre esse assunto. Eu vejo muita mulher dizendo eu quero engravidar, e não quer coisa nenhuma. Não quer engravidar. Por que essa mulher não quer engravidar? Porque ela quer fazer outras coisas. E às vezes essa mulher diz que quer engravidar porque o marido quer que engravide. Porque as pessoas da família estão pressionando, porque os amigos, porque o pessoal da igreja pressiona. Já casou, não vai ter filho, vai ficar pra titia. E lá no fundo essa mulher não quer. Ela não quer. Ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela quer viajar. Ou ela tem um medo muito grande que impede ela de reproduzir. E fica insistindo aqui, ó, só no racional, eu quero. Será que daí você se sente valorizada, você se acha menos mulher porque você não tem um filho? Ou porque você ainda não casou? Quem é você? Só você pode se dar o valor que você tem. Gurias, isso aqui tá fazendo sentido pra vocês, gurias? Então apenas você tem a possibilidade de te devolver para ti mesma a tua potência e a tua capacidade. E aí tu vai ver a tua lombar se comportando de um jeito diferente. Digam para mim, meninas, se isso faz sentido para vocês. Se isso que vocês estão ouvindo aqui, de alguma forma, faz parte da realidade de vocês. Então, apenas você tem o poder de fazer algo a respeito. Por isso, assim, ó, só vocês podem fazer movimentos que tornem vocês potentes. Aline, só você escolhe com quem que tu vai te associar. Que tipo de informação que tu vai ficar ouvindo. Os lugares que tu vai, as pessoas com quem tu convive. É só tu que pode escolher. É só tu que tem o poder de te colocar nessas situações. Você aí que está num trabalho que não te valoriza, que está trabalhando, né, pro pai talvez, pro negócio da família, sem receber um salário, sem ter direitos, sem ter aquilo que você sabe que você merece, só tu pode escolher estar aí. Ninguém pode te obrigar a nada. Ninguém pode te obrigar a nada. Se tu tá te sentindo desvalorizada no teu relacionamento, no teu casamento, na cama, com relação à tua sexualidade, só tu pode fazer algo para mudar. Porque a outra pessoa, para ela tá tudo bem. É tu que não tá gostando. Tu que tá se sentindo insatisfeita. Então precisa buscar, precisa fazer um movimento. Precisa buscar ajuda. Ou talvez precisa buscar uma outra realidade. Mas o movimento depende de ti. Deixa eu responder aqui uma pergunta. Bom dia, Camila. Isso serve para o homem também? Sim, também. Também. Aqui eu foquei muito na nossa realidade de mulher, né? Mas serve muito aqui, né? A falta de potência, desvalorização, a falta de estrutura, né? De ir pra vida. Que falta pros homens, né? Porque o que a gente vê hoje em dia de homem nas famílias?
né? O que que a gente tá vendo aí? Os meninos, eles estão aprendendo, né, a ser chefe de família, a ser responsável por uma família. Os meninos aprendem a cuidar da família, a dar um lugar para a mulher. O que que é aprendido hoje em dia? Nem só hoje em dia, né? Isso já tá assim há mais tempo. O medo de tomar uma decisão grande, mas faz muito sentido. Precisa ter a coragem de mudar, sim, porque ninguém vai tomar essa decisão por ti. Tá bom, gurias? Então amanhã nós temos outro tema, né? A nossa live de amanhã. Excelente dia, excelente semana para nós. Beijo!